Boa noite, mulheres S. Conhecer mais de ti. Quem lembra dessa música, gente? Ano passado ela foi tema aqui, né? Eu continuo amando ela. Do Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vai convidando as suas amigas, que eu vou estar convidando as minhas aqui também. Pega esse aviãozinho aí, manda pra todo mundo, falando que já começou a nossa live Chá das Três, eu, você e a palavra. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Boa noite, sejam todas bem-vindas, mulheres. Eu tô olhando aqui assim de lado porque o meu computador tá aqui e eu abri a Bíblia aqui, os meus coisas aqui. Ei, boa noite, pastora Fernanda, Ale, sejam todas bem-vindas, mulheres, sejam todas bem-vindas. Deixa eu mandar um recadinho aqui pro WhatsApp falando que eu cheguei. Vou mandar aqui também para as minhas amigas aqui do aviãozinho. Então vai convidando as suas aí pra gente começar, tá joia? Gente, hoje nós estamos no segundo episódio da série As Vilãs da Bíblia. E aí, o que vocês estão achando? Conta pra mim. Conseguiram assistir da semana passada? Aquele... Ai, Jesus amado, né? De semana passada não ficou gravada, gente. Eu tô até querendo regravar, fazer pra deixar aqui pra vocês, pra acompanhar, mas não ficou não. Se der tudo certo, essa vai ficar, né? Então, a gente já vai melhorar. Deixa eu colocar aqui, ó. Já estou ao vivo, já tô, né? Ao vivo. Assistiram? Ai, que bom. Esse é o louvor, né? Marcou essa mentoria, né, Ale? Pois é, eu também amo ele. Ai, eu amo. Aí, ó, pra você ver, esse ano ainda não tem louvor, né? Eu acho que eu vou resgatar ele pra nós. Bom, mulheres, então bora começar? Já convida as minhas amigas. Hoje a gente tá nessa aqui, deixa eu ver. Voltou? Deixa eu desligar aqui, tirar um bocado. Voltou? Fala pra mim se o áudio tá bom, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, pra gente começar. Ei, Carol, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Bom, gente, então vamos lá. A gente tá no nosso segundo episódio, né, das Vilãs da Bíblia. Semana passada a gente começou sexta-feira. Eu falei sobre a origem do mal e falei da primeira mulher, que consequentemente é a primeira. Tá ruim? Tá ótimo? Ai, que bom. Aqui tá dando uns trem esquisitos assim na internet. Mas se pra vocês tá ok, então pra mim também vai ficar ok. Então, gente, a gente começou. E aí eu falei sobre a origem do mal, né, e a primeira mulher que foi Eva. Muita gente, algumas pessoas, né? Muita gente não, algumas pessoas. Por quê? Porque, poxa vida, né? Ela foi vilã. Aí eu quero falar com você qual que é o conceito que eu tô usando aqui de vilã, tá? Vilã é aquela pessoa que toma uma atitude que pode gerar consequências na vida de outras pessoas. Podem prejudicar a vida das outras pessoas em detrimento a si próprio, tá bom? Então, é isso que eu tô usando como vilã. Então, quem é uma vilã? A vilã, ela tem isso. Gente, eu desliguei aqui, a luz baixou. Mas tá legal, né? Vocês estão me vendo bem, né? A luz do computador desligou aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente tá falando de vilã nesse contexto, que é uma pessoa que fez algo contra alguém, pensando em si mesmo, enfim, tá? Então, no caso de Eva, o que Eva fez? Eva desobedeceu uma ordem do Senhor pensando nela mesma. Então, nesse conceito, Eva foi colocada como vilã na semana passada, tá bom? E hoje, eu vou falar também de uma pessoa, eu acho que acertou. Pra mim, tá indo e voltando, tá indo e voltando. Pra vocês tá legal, não tá? Tô com medo de começar aí esse negócio ficar piscando aqui, essa internet. Ó, me manda um coraçãozinho se tá legal, porque o meu tá indo e voltando. Toda hora parece aqui que eu saí. Seja bem-vinda, Jéssica! Seja bem-vinda, Amélia. Ah, gente, eu tô com um monte de mentoradas aqui. Vamos falar de uma princesa. Eu coloquei lá aquela foto toda singela, né? Ela de uma princesa. E ela vai ser uma... E talvez você olhe pra ela e não veja ela como uma vilã. Mas eu vou te explicar, depois que a gente ler o texto, por que ela é uma vilã, tá bom? A gente... Ó, se você tá com papel e caneta,
Aproveita. Se você não tá, busca. Por quê? Porque eu vou te dar várias referências. Eu não vou ler todos os textos, tá? Porque são grandes. Mas eu vou contar a história. Então, pra você ter certeza absoluta que eu tô falando aquilo que é coerente, você tem que anotar as referências bíblicas, tá bom? Hoje eu tô com a minha Bíblia da mulher. Gente, ela tá velhinha, tá até sem capa, ó, pra você ver. Mas eu amo ela. Hoje a gente vai falar nela, tá? E o texto que a gente vai ler vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 18. Samuel 18. Aí é tanto texto que eu marquei aqui. Não é 1 Samuel 18, não. É 2 Samuel, desculpa, gente. 2 Samuel 6,14. Achei aqui. É tanto texto no Samuel. 2 Samuel 6,14, tá bom? Quem puder colocar aqui no chat pra mim, eu agradeço. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E fala assim, ó. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido com uma estola. E Israel fez subir a arca do Senhor com júbilos e som de trombeta. Ao entrar com a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo Davi saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Versículo 20, vamos dar um pulo e ir lá pro 20. Fala assim, ó. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a se encontrar com ele e disse: que bela figura de rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem prejo, né, sem vergonha, se descobre como um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu antes do teu pai e toda a tua casa, manda-me fosse chefe do povo do Senhor sobre Israel. Espera só um pouquinho. Perante o Senhor eu tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos. Quanto à serva de quem falaste, delas eu serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu acho que esse texto ele é muito conhecido, né? Todo mundo sabe quem é Mical. Mas é interessante a gente olhar para a vida dela e entender o que aconteceu para que ela agisse desse jeito e fosse considerada uma vilã. Por que ela foi vilã? Nesse primeiro momento, o que acontece? Davi chega com a arca do Senhor, era algo que estava perdido há muitos anos, né? Os inimigos tinham lá guerreado contra Israel e pegado a arca estava praticamente perdida. Davi consegue encontrar a arca e volta com a arca pro povo, né? Ele agora rei, ele consegue fazer isso. Então era um grande feito. Diz a palavra do Senhor que todo mundo estava do lado de fora cantando e dançando e regozijando, porque a arca mostrava que a presença do Senhor tinha voltado para aquele lugar. A arca ficou na casa de um moço lá que eu esqueci o nome dele. Eu não esqueci, eu tô com medo de falar errado o nome. Deixa eu olhar aqui. É onde que eu tava. Aqui. Obed de Edom. Ele tinha ficado lá e recebido vários milagres por causa da presença da arca. Então Davi estava trazendo a arca e ele estava feliz. Só que diz a palavra do Senhor que Mical estava na janela. Ela não estava no meio do povo festejando. Ela não estava feliz tanto quanto o povo festejava. E quando ela vê Davi ali, um homem, né, rei, todo simples, todo despojado e dançando no meio das pessoas, do povo, né, principalmente das escravas, né, ela infantiza isso, né, que você estava no meio das mulheres, das escravas, ela despreza ele aonde? Dentro do seu coração. Até aí tem algum problema? Não. O pior é quando Davi chega em casa, ela sai correndo ao encontro dele, ela nem espera ele chegar nela. Ela sai correndo e aí ela vai e fala com ele, ela maltrata, ela humilha Davi. Naquele momento, ela estava querendo dizer o seguinte: você, como rei, não podia fazer isso. E essas palavras, gente, pode parecer muito simples, mas vindo de Mical, tinha grande peso. Por quê? Porque Mical era uma princesa. Desde quando Mical nasceu, ela já era da realeza. Então ela sabia todos os costumes, ela sabia de todos os trejeitos, ela sabia tudo como um rei deveria se portar. Por quê? Porque ela nasceu na realeza. Davi não. Davi era um camponês, estava lá no meio do mato cuidando de ovelha, né? Era um plebeu, né? Que aí
se assenta no trono, e quando ele assenta no trono, não por merecimento, mas foi porque o Senhor escolheu ele, o que ela faz? Ela humilha ele. O problema, talvez, não é nem o que ela falou, é como ela falou, de quem veio essas palavras. E a palavra do Senhor fala que ela falou isso com vontade de ferir. Ela queria, de fato e de verdade, machucar Davi. Agora vamos pensar, Davi era um homem valente, um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, né? E aí Mical, ela queria arrumar um jeito de ofender, e aí ela usa essa expressão, que bom rei que você é, né? Do tipo, não é assim que se porta, né? Você se portou hoje como um qualquer, né? E aí ela fala com um vadio, com um vagabundo, né? Então ela rebaixou, ela humilhou ele a ponto de rebaixar. E aí, gente, a palavra do Senhor fala que ela não teve filhos. Eu não sei se é porque Davi não quis ficar mais com ela, né? Que ele ficou com tanta raiva e acabou assim, né? Enfim, não tendo, né, vontade mais de ficar com ela. Eu não sei se foi Deus mesmo que fechou a madre dela, não sei. Eu sei que ela recebeu o pior castigo que uma mulher israelita poderia receber nessa vida, que é não ter filhos. Ela era a primeira esposa de Davi, ela era uma princesa, descendente direta de Saul, e ela não teve filhos. E aí, gente, quando a gente olha para essa mulher, a gente pode pensar, eu não sei vocês, mas é uma mulher que eu me identifico muito com a Letícia de antigamente, porque eu era mestre de fazer isso com as pessoas. E nós, como mulheres, a gente tem um potencial de usar a língua de uma maneira esplendorosa. Quando a gente quer, a gente consegue levantar uma pessoa das cinzas. Mas quando a gente quer também, né, ou quando a gente não vigia, ou quando o nosso coração, né, não está alinhado com o Senhor, a gente consegue também massacrar uma pessoa com um simples olhar. No caso aqui, ela falou, mas muitas vezes só o jeito de você olhar para alguém faz com que aquela pessoa se sinta melhor. Quer ver? Eu acredito que você é dessa geração, né? Que se você tava assim, sei lá, na casa de alguém com seus pais, e aí acontecia uma coisa. O jeito que o seu pai ou sua mãe te olhava, você já sabia o que o que ia acontecer, né? Depois dali. Você sabia qual era o seu destino. Quando chegasse nessa casa, você sabia, né, quais eram os próximos episódios, né? Daquela conversa. O quê? Foi o quê? Um gesto. Muitas vezes não falou nada, mas o jeito que te olhou, você, poxa vida, quando chega lá em casa, eu vou levar, ou eu vou escutar, né? Então nós, como mulheres, nós temos isso. E muitas vezes a gente não usa isso com o quê? Com sabedoria. A gente acha que a pessoa não entendeu, ou a gente acha que não vai ferir, ou a gente acha, mas eu tô certa, né? Não, mas aconteceu isso mesmo. Não, eu fui sincera, isso é verdade. E aí a gente arruma algumas desculpas, mas o fato é que aquilo que saiu da nossa boca não trouxe vida, trouxe morte. E muitas vezes nós somos vilões na nossa própria casa, com os nossos próprios filhos, com os nossos maridos, né? Com as pessoas na nossa volta do ministério, do trabalho. E a gente age igualzinho, Mical. E aí você vai falar assim comigo. Não, tudo bem, ela fez isso... Ela foi, né, malvada mesmo, e realmente muitas vezes a gente é malvada. Mas eu falei com vocês que essa série aqui não é pra falar da biografia dessas mulheres. Até porque você tem a sua Bíblia, você pode ler a biografia dessas mulheres e ficar sabendo o que aconteceu. Aqui, o nosso intuito é investigar o que fez, o que aconteceu, qual que era a situação que aquela mulher viveu para ela tomar aquelas decisões ruins. Porque quando eu estudo a história da pessoa, quando eu sei o trajeto que ela ali naquele lugar, eu consigo enxergar esse caminho na minha vida e tomar outras decisões. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, quem tá anotando, anota aí, ó. 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do versículo 20. Ei, boa noite, mulheres. Vocês estão chegando aqui, sejam todas bem-vindas, tá bom? Deixa eu colocar aqui qual é o texto que a gente vai ler agora. Lá em 1 Samuel, a gente lê algo ali inédito. Fala o seguinte, que Mical gostava de Davi.
Samuel. Então a gente está falando de uma mulher que era apaixonada por Davi antes mesmo de casar com Davi. Vamos ver se você lembra da história, né? Davi mata Golias, e aí o que Saul fala? Saul fala o seguinte: o homem que mata Golias vai casar com com a minha filha e vai ficar sem dar impostos, né? A família dele vai ser isenta de impostos. O que isso significava? Que a pessoa ia ser da realeza. A pessoa ia sair do lugar que ela estava, e a partir daquele momento ela ia ser um nobre. Era isso que significava. A partir do momento que você não vai pagar impostos mais, né, o menino vai casar lá com a filha do rei, vai ser genro do rei. Então eles vão subir de vida, vão subir de nível. Entende? Então era essa a proposta de Saul. E aí Davi vai lá, mata o gigante, mas Saul não dá a filha dele para casar com Davi. Saul tem 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. A Mical era a mais nova. E a irmã mais velha dela, que deveria casar primeiro pela lei judaica, né? As mais velhas casam primeiro. Foi dada para Adriel, foi dada para outro homem. Então o rei não cumpriu a palavra dele que tinha dado a Davi. Só que a palavra do Senhor fala que a segunda filha dele, lá, né, em 1 Samuel 18:20, fala assim que Mical gostava de Davi. Ela era afeiçoada a Davi. Então vamos lá, uma princesa gostando de um plebeu que tinha acabado, né, de ser general de guerra. Ele era general de 1000 homens, ele era à frente da batalha de 1000 homens. E aí o pai dela descobre que ela gosta de Davi. E ela falou assim: bom, então eu tenho que meio que cumprir a minha palavra, né, não ficar feio diante do povo, então eu vou dar Mical para casar com Davi. Só que Davi falou o seguinte: olha, eu não tenho condições de dar o dote. Como que eu vou ser rei, ser genro do rei, sendo que eu não consigo dar o dote? Naquela época era necessário dar o dote, porque as filhas casando com os homens, ela ia sair daquela tribo, e os filhos que ela tivesse não ia carregar o nome da família, né, do pai, ia ser carregar o nome do marido. Então por isso que os homens pagavam esse dote. E aí Saul falou assim: não, agora eu pego o Davi, eu quero sem crepúsculo, né, que fala, né, gente? De filisteus. O que era isso, gente? É aquela pelinha do pênis do homem, sabe? Que arranca lá. O circuncisado arranca. Quem não tem faz fimose, é aquela pelinha. E tinha que pegar 100. Gente, pra você pegar 100 pelinha, né, de um pênis de um homem, você tem que matar um homem, né? Então, e Saul queria isso. Falou assim: ó, na hora que Davi guerrear contra os filisteus, ele vai acabar morrendo, né? Um menino, 100, né? É muita coisa. Mas aí Davi vai e diz que ele traz 200. Ele não traz só 100, ele traz o dobro, né? Então imagina essa menina pensando: poxa vida, Davi gosta mesmo de mim. Eu vou casar com um príncipe. Afinal, ele foi lá, pagou o dote, pagou até o dobro, né? Gente, imagina o coração dessa menina. Vai casar com um cara que ela gosta. Naquela época, isso era luxo, né? Porque os casamentos eram mais feitos por causa de politicagem. Então, era um luxo ela casar com quem ela já gostava. E aí, a palavra do Senhor fala que ela casa com ele. Então, Mical é a primeira esposa de Davi. É a esposa do homem que matou o gigante. É a esposa do homem que é general de guerra. É a esposa de um homem vitorioso, né? Imagina o coração dessa princesa, né? O coração dessa menina, todo encantado como Davi. Mas diz a palavra do Senhor que Davi vivia em guerra. Saul mandava ele, né, pra frente de batalha todo o tempo, querendo o quê? Querendo a morte de Davi. Davi vivia fugindo, né, de Saul para não ser morto. Então, eu acredito que naturalmente ela passou pouco tempo com Davi no sentido de marido e mulher. Mas chega uma determinada época que eles ficam em paz, né? Jonathan faz essa ponte, Saul e Davi ficam em paz, e aí ele fica com Mical no castelo. E aí a gente chega, a próxima vez que fala de Mical é lá em 1 Samuel 19, que fala o seguinte, que ela descobre que o pai dela tá fazendo um plano pra matar o marido. E aí o que ela faz? Ela conta pro marido: olha, foge essa noite, porque se você não fugir, amanhã de manhã você vai estar morto, porque meu pai tá mandando pessoas aqui dentro da nossa casa pra te matar. E ela, gente, ela salva Davi. Se precisava de uma prova de amor, pronto, já foi dada. Porque ela fica contra o pai, ela fica contra o rei e a favor do marido. Eu fico imaginando, né? Ela realmente amava Davi, ela realmente gostava de Davi, ela realmente estava comprometida com Davi. E aí, diz a palavra, né, que ela faz
uma corda, né, pela janela e põe Davi pra ir pra minha janela e Davi foge. E aí, na hora que os homens chegam pra matar Davi, ela fala assim, não, Davi tá doente. Ela pega um ídolo do clã dela, coloca lá na cama, cobre direitinho, né? Fala assim, não, Davi tá doente. Os soldados voltam, falam com Saul fala assim, não, traz ele na cama, porque eu quero matar ele. Quando chega lá, viu que ela mentiu, que não tinha Davi lá, que tava lá, era um ídolo. E aí o pai dela fala com ela, fala assim, nossa, mas você ficou contra mim, você ficou a favor do meu inimigo. E aí ela fala assim, não, eu fiquei a favor dele porque ele falou que ia me matar. Por isso que eu fiz isso. Imagina, gente, a vivência dessa mulher. Imagina. Aí agora o marido tá fugitivo porque o pai quer matar. Ela tá em casa sozinha. E eu acredito que ela tava na esperança de Davi vir buscar ela. Afinal, ela não era esposa. Afinal, ela não tinha acabado de salvar a vida de Davi. Então, na minha cabeça, ela pensou assim, poxa vida, na hora que ele se estabilizar, a primeira coisa que ele vai fazer é me buscar. Fala comigo, você também pensaria assim? Ou eu tô sendo muito romântica? Conta pra mim, o que você acha que passou na cabeça de Mical? Pensa comigo, ela gostava de Davi, ela salvou a vida de Davi, ela ficou contra o pai, ficou contra o próprio rei. Gente, isso é uma traição, trair o rei, ó, é passível a ter sua cabeça cortada. E ela fez isso por causa daquele homem. Então, na minha cabeça, qual que era o sentimento de Mical? Davi vai voltar pra mim. Davi vai me mandar me buscar. Eu sei que ele tem que fugir, né, pra ele não ser morto, mas na hora que ele se estabelecer, na hora que as coisas vão se resolver, ele vai vir me buscar. Só, gente, que a palavra do Senhor diz que passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e Davi não voltou. Davi não mandou buscar ela. Davi não trouxe ela para perto. Davi simplesmente esqueceu de Mical. E aí a palavra do Senhor fala que Saul deu ela o divórcio e obrigou ela a casar com outro camarada. E quando ela casa com esse camarada era apaixonado com ela. E eu acredito que ela, né, amando Davi o tanto que amava, esperando o marido voltar, né? Afinal, ele era um guerreiro, ele era um vitorioso, né? O Senhor era com ele, né? E aí agora ela se vê casada com outro homem. E ela fica anos casada com esse homem, outro homem que era apaixonado com ele. E eu acredito que ela viveu uma vida de casada com esse homem muito mais do que com Davi, né? Não sei o que ele era da vida não, mas consequentemente ele saía muito menos que Davi, né? Já que Saul não estava no pé dele. E aí ela fica anos e anos casada com esse homem. O que acontece com Davi? Davi foge, Davi casa com Abigail, Davi casa com uma outra mulher lá. Davi tem filhos e os anos vão se passando. Se não me engano, gente, passou cerca de 15 anos. Agora eu te pergunto, como que fica a cabeça de uma mulher que foi largada? Ela, no começo, eu acho que o sentimento dela é assim, não fui largada, né? Ele vai estabilizar e vai vir me buscar. Mas com o tempo, você sente, não, eu fui largada, eu fui esquecida, eu fui desprezada. E aí, você ainda digerindo aquele sentimento, você é obrigada a casar com outro homem. Você sendo filho do rei, né? Aí você vai casar com outro homem, aí você cria, aí que demora um tempo, mas aí você cria uma outra vida, né? Você entra numa nova realidade, você tem que esquecer o amor antigo, você tem que fixar agora na sua vida, você tem que esquecer o seu sonho, né? Aquilo que você idealizou, aquilo que você imaginou, e agora você tem que olhar direto para a realidade, né? Que é nua e crua. Sabendo que o seu marido anda casando por aí, anda tendo filhos com outras por aí, e você aqui. E a palavra do Senhor fala que depois de 7 anos, né, Saul morreu, aí o outro filho dele assumiu. Aí depois de um tempo, né, depois de 7 anos que Saul estava morto, Davi era rei em Hebron, ele era rei em Judá, né? Israel se dividiu, então ficou um rei aqui, um rei aqui. Então Davi já era rei e ele não mandou buscar Mical, ele já tinha filhos com outros, já tinha casado com outros.
A palavra que os reinos tinham que se juntar, né? Porque a promessa do Senhor era Davi ser rei sobre isso, não. Então vamos fazer uma aliança de paz. E ele falou, aí Davi lembra de Mical e fala assim, olha, pra gente consolidar essa nossa aliança, eu quero minha esposa de volta. Só que essa esposa já estava casada com um outro cara que era apaixonado com ela. Eu falei assim, não, eu quero Mical de volta. E nesse momento, gente, ele não quer Mical porque ele ama ela. Ele não quer Mical porque ele sente falta dela. Ele não quer Mical porque ele quer honrar com o primeiro casamento dele. Não, muito pelo contrário. Ele quer Mical por uma jogada política. Porque se ele assume o reino de Israel com a filha do último rei, ele é bem visto, ele é bem quisto, ele tem menos oposição ao seu reino. Davi foi um grande homem de Deus. Davi viveu experiências assim maravilhosas com o Senhor. Mas no fato de família, de marido e como pai, ele foi terrível. Ele não foi um bom marido. Ele não foi um bom pai. E isso a gente vê na própria história de Davi, né? As tragédias que aconteceu na família de Davi. Então ele sim, foi um homem segundo o coração de Deus, enriquecido de adoração ao Senhor, de rendição ao Senhor. Mas com as relações humanas aqui na terra, Davi não era exemplo para ser ninguém. E aí, tirada do seu lugar, é tirada da sua vida e foi colocada no meio do tabuleiro que tem um peão. Quem aqui joga xadrez sabe, né? Que o peão é aquela peça descartável. Que para você atingir o seu objetivo, você até deixa ele morrer. E mais uma vez, ela é usada como moeda de troca. E o pior, Davi fala assim, eu quero a minha esposa de volta porque eu paguei por ela. Eu dei 100, né? Filisteus por ela. Eu paguei. Parece que ele age como se ela fosse uma mercadoria, como se ela fosse uma propriedade. Então, quando a gente vê Mical lá na frente, a gente não sabe o que estava já no coração dessa mulher. Uma mulher que era feliz, jovem, né, romântica, toda sonhadora. Agora ela se vê mais uma vez com a vida destruída, com a vida destruturada e como uma jogada política. Letícia, mas por que você contou essa história toda? Porque com a gente pode acontecer a mesma coisa. Por causa de uma ferida do passado, por causa de uma desilusão, por coisas que a gente achou que deveria acontecer com a gente e não aconteceu, a gente simplesmente fecha, se amargura, se fecha no nosso mundinho e acaba soltando farpa pela língua. Mical não se abriu para ser perdoada, ela não se abriu para perdoar, ela não se abriu para uma nova vida. Toda a vida dela, ela foi usada como uma moeda de troca. Toda a vida dela foi usada como um peão de xadrez. Só que ela não lidou muito bem com as coisas, com as circunstâncias que aconteceu com ela. E por não lidar bem lá na frente, ela se transforma numa mulher com esse destino cruel, né? De não ter filhos. Ela sendo uma princesa, a primeira esposa de Davi, né? Porque se ela tem filhos, o filho dela ia assumir o trono. Afinal, ela era filha do último rei, primeira esposa de Davi. Então, o direito dessa criança era muito maior do que as outras crianças, entende? Mas ela não consegue, alguma coisa acontece no meio do caminho que o coração dela se fecha a esse ponto. Ela poderia ter, que era o quê? Um filho com Davi, com um homem que ela tinha amado tanto. E aí, a gente pode pensar que a nossa vida também entra nesses parâmetros. De repente você teve um passado de dor, de repente você foi traída, humilhada, você foi abandonada. Em algumas situações, a gente se sente, né, não quista, não desejada. E essas coisas, se a gente não cuidar dessas situações, se a gente não cuidar desses episódios, vai fazer com que a nossa vida, no futuro, a gente perca o que a gente mais quer. A palavra do Senhor diz que Davi estava tão feliz porque a arca tinha voltado. Ele estava distribuindo coisas para todo o povo e ele foi abençoar a própria casa. Davi ali como um sacerdote do Senhor, né? Diz que ele estava com a roupa sacerdotal. Ele foi para abençoar.
Ele foi para liberar as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Talvez naquele momento era a hora que Mical ia receber a cura do Senhor. Talvez era naquele momento que o Senhor ia contemplar ela e dar a ela, né, tanto um filho, tanto um herdeiro. Ela tinha diante dela a possibilidade de mudar a história dela. Mas naquele momento, por causa da amargura do coração, por ela não ter entendido bem as emoções, por ela não ter se aberto para perdoar, ela vai e toma uma atitude que rouba dela, que rouba não, né? Mas que impede ela de receber aquilo que ela tanto almejava, que era um casamento feliz ao lado de Davi. Eu sei que Davi já tinha casado com outras mulheres, mas nenhuma delas era uma princesa. Nenhuma delas era filha de Saul. Nenhuma delas tinha casado primeiro com Davi. Entende? Na lei judaica ela tinha esse posto. Ela poderia ter tomado essa postura, essa posição. Mas na hora de ser abençoada, ela também. Na hora que a gente está prestes a ser abençoada, a gente está prestes a receber tudo aquilo que a gente almejou. Mas por causa da sujeira que tá no nosso coração, a gente transborda aquela coisa toda ruim e põe pra fora, e aí a gente perde a oportunidade. Quando a gente olha para a vida de Mical, a gente vê que ela não se abriu para Deus. Ela não se prostrou diante de Deus, porque vamos voltar na história dela. Quando Saul vem para matar, né, manda os homens vir matar Davi, o que ela coloca na cama pra fingir que é Davi? Vocês estão prestando atenção? Então coloca aqui pra mim. O que ela fala? Oi! Oi, Gabi! Boa noite, mulheres! Boa noite! Vocês estão me dando boa noite aqui? Boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Vocês prestaram atenção? A palavra do Senhor fala que quando os homens de Saul chegou lá pra matar Davi, ela pega um ídolo do clã. O que é isso, gente? Ela pegou uma estátua de um deus ímpio, né? E ela tinha essa estátua dentro do próprio quarto. Imagina, ela era filha do rei, ela conhecia o Deus verdadeiro, mas ela mantinha o ídolo do clã, da família dela, dentro do próprio quarto. Então aí a gente já vê que Mical, ela não tinha o coração entregue ao Senhor. Ela não era uma mulher temente a Deus. Porque se ela fosse uma mulher temente a Deus, ela saberia os 10 mandamentos. E a primeira coisa é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não lhe fará ídolos. Não terá estátua. Não terá imagem. E ela tinha uma imagem de ídolo dentro do próprio quarto. Uma outra parte também que a gente vê é quando Saul chega perto dela e fala assim: ai, mas você, né, deixou o meu inimigo fugir. Ela mente. Ela falou o seguinte: olha, ele falou que ia me matar, por isso que eu deixei ele ir. Ela mente. Ela poderia ter falado a verdade: pai, mas ele é meu marido. Eu deixei ele fugir porque ele é meu marido. E pela lei de Deus, pela lei, eu precisava ajudar, era ele, entende? Ela poderia ter falado a verdade, mas não, ela não fala a verdade. E o pior, por ela ter falado essa mentira, né, do tipo, ele me ameaçou de morte, Saul se sentiu no direito de dar a ela o divórcio e colocar ela para casar com outro. Sendo que, na palavra do Senhor fala, né, aí tem uma briga teológica, tá, gente? Porque lá em Deuteronômio fala que se o marido casou primeiro com a esposa e divorciou, ela casou com outro, ele não pode casar com ela novamente. E Davi, né, aceita ela, quer ela de novo, anos depois. Mas não foi Davi que deu o divórcio. Entende? Foi o pai dela que assinou. O pai dela era o rei, né? Então ele podia fazer isso. Mas sabe pra você ver, se ela se mantivesse falando a verdade: não, pai, eu amo Davi. Não, eu ajudei ele a fugir porque ele é meu marido. Eu tenho que cuidar, né, da minha família. Com a boa mulher, eu tenho que cuidar da minha família. Se ele fala isso, talvez ela não tinha sido casada com outro cara. Entende? Então, muitas coisas que a gente faz, talvez a gente não vê. Mas a gente foca tanto na nossa dor, a gente foca tanto naquilo que fizeram, a gente foca tanto na circunstância que nos aconteceu, que a gente esquece de olhar qual foi a brecha que a gente deu, qual foi a porta que a gente abriu.
E aqui, gente, eu não tô falando que você que sofreu um abuso, que foi violentada, você abriu porta, não. Por favor, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte: diante de toda a tragédia que aconteceu, qual é a posição que eu posso tomar, que eu vou sair daquilo ali com vida e com felicidade? Então eu vou perdoar o meu opressor. É voltar para os pés de Jesus e pedir a cura divina? Então eu vou voltar para os pés de Jesus e vou pedir a cura divina. É contar com uma ajuda de alguém, de uma amiga, de um pastor, de uma pastora, de uma psicóloga para me sair desse estado? Eu vou contar com essa ajuda, entende? Então é você assumir. Mas eu não quero. Voltou? Voltou? Pra mim tinha parado, voltou, né? Eu posso até ter tido um passado de dor, mas eu não quero ter um futuro de dor. Então o que eu tenho que fazer com o meu presente? Eu tenho que encarar isso, eu tenho que olhar pra isso e tomar as decisões mais assertivas. É perdoar? Então eu vou perdoar. É pedir ajuda? Então eu vou pedir ajuda. É me prostrar nos pés do Senhor e pedir a libertação, então é isso que eu vou fazer. Caminho, uma outra jornada que nos faça sair desse caminho do mal, que vai nos fazer virar vilão lá na frente. Eu acredito, gente, sinceramente, de coração, que todo mundo começa com uma boa intenção, querendo fazer o bem, querendo acertar. Mas as coisas vão acontecendo e as decisões erradas vão sendo tomadas e chega uma hora que você pensa o seguinte: não tem mais jeito pra mim. E aí você enfurna naquilo ali e piora a situação. Pra mim, o vilão, né, a vilã no caso, é isso. É alguém, ela foi passando, ela tentou fazer o certo? Tentou. Toda a vida ela tentou fazer o certo, foi tentar. Ou ela não tinha os resultados que ela esperava, ou ela não viu a colheita chegar daquilo que ela plantou. Aí ela pensa assim: quer saber? Eu vou pisar o pé na jaca. E é nesse momento, nessa curva, que uma coisa que era muito boa pode se transformar numa coisa muito mal. Micael amava Davi. Ela deu provas de amor que amava Davi, mas no final ela acaba desprezando Davi, e por causa do desprezo dela, ela é impedida de receber a bênção, né, que ele como sacerdote poderia ter dado ali naquela ocasião, né. E muitas vezes acontece isso com a gente também. Muitas vezes a gente deixa de receber aquilo que nos é direito ou aquilo que nos é prometido, a gente deixa de desfrutar. Por quê? Por causa das nossas amarguras. Eu falei com vocês, né, que eu me... Porque eu era assim, se alguma coisa estava ruim pra mim, eu queria que todo mundo soubesse que eu estava mal. Eu queria que todo mundo ficasse mal também. Né? Então, se eu estava chateada por alguma coisa, eu queria que estivesse chateada comigo. Por quê? Porque eu estava mal. E aí teve um episódio aqui em casa que o Eduardo fez um negócio que eu não gostei. E aí eu falei, ele falou: então tá, você me perdoa, você me desculpa, eu não sabia, eu não vou fazer mais. Gente, ele pediu perdão, virou as costas e pra ele foi viver a vida. Foi, juntou os meninos, não, era só o Davi na época, juntou o Davi e começou a brincar com o Davi. E o Davi ria, e o Davi brincava e ria. E ele também começou a reclamar. E eu me moendo na cozinha, né, lavando os pratos. Eu aqui, né, do tipo, né? Mas ele já tinha pedido perdão, ele falou que não ia fazer mais. O que mais que aquele homem poderia fazer? Ele não poderia fazer mais nada, mas eu ainda tava amargurada, eu ainda queria, não sei nem o que eu queria, mas eu ainda queria que ele sofresse, que ele sentisse a mesma dor que eu. E ele não tava nem tchum, ele conversando e rindo e brincando e tal. Gente, aquele trem foi me dando um nervo. Eu vou ficando nervosa de uma quantidade, né? E aí o Senhor falou assim: não, você decidiu não viver esse momento. Ele não. Ele já sentou, já falou, já pediu perdão, ele já fez o que tem e foi viver a vida dele. Você decidiu ficar caída, jogada nessa pedra no meio do caminho. Você decidiu não se levantar desse problema e viver o melhor que eu tenho pra você. Foi você que decidiu, entende? Então, muitas vezes, sair daquele lugar, tomar a decisão de sair do vitimismo. Micael foi uma vítima? Foi.
Ela foi magoada, foi machucada, usaram ela, sim, isso tudo, concordo com você plenamente. Mas ela escolheu ser a vítima, viver no vitimismo, desculpa. Ela escolheu viver no vitimismo. Eu posso ser vítima de algo, mas eu posso escolher sair desse lugar e tomar as rédeas da minha vida e sair daquilo. Ela não. Ela continuou ali amargurada. Imagina, gente, a Arca do Senhor tinha chegado. Ela como primeira esposa. Tava todo mundo dançando. Eu vou também. Mesmo que eu não dance, eu vou acompanhar meu marido. Não vou deixar ele sozinho, entende? Olha, né? Vamos pensar no raciocínio. Mesmo que eu não sou muito chegada a esse Deus aí. Vamos supor assim. Nem sou muito chegada a esse Deus. Mas eu fiquei anos longe desse homem. Eu sou a primeira esposa, eu sou a princesa. Então eu vou lá tomar postura, eu vou ficar lá, entende? Ela poderia ter tomado outras decisões, mas ela não tomou. Ela ficou lá, aquém, sentada no castelo, olhando de cima para baixo, né? Se sentindo na prateleira de cima, né? Porque afinal ela era a realeza, né? Então eu fico lá olhando e quando ele chega, ela nem espera ele chegar perto dela, ela já sai no ataque. Quantas vezes nós já saímos no ataque? Quantas vezes nós nem esperamos a pessoa se pronunciar, né? A gente nem espera, a gente só vai e ataca. Quantas vezes, e aí quando a gente toma essa decisão, a gente se coloca no lugar de Mical e acaba virando uma vilã. E o problema de Mical não foi ela nem virou uma vilã no sentido que ela destruiu a vida de alguém ou ela prejudicou tanto alguém. Ela prejudicou a si mesma. Ela foi vilã da própria vida. Ela foi vilã da própria história. Ela começou tão bem, uma princesa, né? Casou com um homem amado, com um homem vitorioso, né? Ela deu provas de amor. Ela começou tão bem, mas não é o começar que manda, né? É sempre o final. Você pode viver uma vida de retidão. Se o seu último ato aqui na Terra foi de desgraça, é disso que vai ser lembrado. No dia lá do seu enterro, vai falar só do seu erro, vai falar só da sua queda e não da sua vida. Se você, né, for uma mulher como eu, que também estava neste lugar, né, de guardar mágoa, de ser uma mulher ressentida. O que é uma mulher ressentida? Aquela mulher que fica vivenciando a dor em todo o tempo. Eu passei por isso, aí eu conto e choro. Aí eu passei por aquilo, eu vou lá e conto de novo. Não foi porque minha mãe me abandonou. Não foi porque aconteceu isso. E aí eu fico me justificando nas minhas dores, sabe? Eu fico me justificando nos episódios ruins que teve na minha vida. Mas foi porque o meu pai né, igual Mical, né? Porque você me abandonou. Porque... E eu acho que quando eu acredito que essa fala dela, né? Você não se comportou como rei. Eu acho que tinha ainda um pouco desse ressentimento, né? Nossa, você não foi me buscar, né? Enfim, quando eu fico, né, ressentida e jogando na cara, gente, eu fazia demais isso. Sei lá, o copo ficou fora do lugar, eu vim, porque você não me ama, porque se você me amasse, você não fazia isso comigo. Aí eu falei, não, eu te amo sim, vem cá, eu vou lá pegar o copo e colocar. Não, porque aquele dia você fez isso, não, porque daquela vez, sabe? E aí fica ressuscitando as coisas. Isso tudo é aspecto de uma mulher ressentida. Ela sente novamente, ela repete o sentimento daquilo que aconteceu. E hoje, nessa sexta-feira, né, quase 8 horas da noite, você tem a oportunidade de se livrar desses pesos e viver uma vida diferente. Você tem a oportunidade de receber a bênção do Senhor na sua casa. Assim como Davi, né, entrou em casa para abençoar a família, o Senhor hoje tem a oportunidade, quer, né, entrar na sua casa e te abençoar, tirar você desse estado. Seja de cura, de libertação, seja o que for, Ele quer tampar esse buraco, Ele quer preencher tudo de paz, com um futuro próspero. Ele quer reescrever a sua história, Ele quer trazer um novo capítulo, fazer uma nova vida, uma nova história. Ainda dá tempo. Mical ficou, né, 15 anos praticamente afastada de Davi. Mas ainda dá tempo. Eu não sei quanto tempo que você viveu de dor. Eu não sei quanto tempo que você tá aí nessa pindaíba. Mas ainda dá tempo. E o Senhor renovar os anos na sua vida. E você poder viver aquilo que você sonhou. Você vivenciar. Você experimentar as coisas novas do Senhor. Você não precisa morrer velho e amargurado igual Mical. Sem filhos. Aquilo que ela mais, né, desejava, né, que ela ter uma família. Ela não teve uma família como Davi.
Mas você pode. Você pode pedir ao Senhor para deixar o passado no passado, para te dar força, te dar vigor, te dar ousadia para acreditar de novo, para confiar mais uma vez, para perdoar. Entende? Você pode hoje. Simplesmente deixa os ídolos para lá. Larga tudo quanto é coisa que tá te impedindo a se chegar no trono de Deus. Só Ele pode. Só Ele pode, não é nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhum dinheiro, nenhuma posição social, nenhum cargo na igreja, né, milhões na conta bancária, nada disso pode, sabe, te trazer uma nova história, mas o Senhor pode. Então que hoje caia todos os ídolos da sua vida. Se tem alguma área que você a criou em cima de mentira, larga tudo hoje. Para prosperar, tem que trazer verdade às ações. Traga luz nessas situações. E você vai ver como a sua vida pode ser mudada e qual história nova você pode contar. Não seja vilã da própria vida. Não seja. Escolha, né, ser uma protagonista de uma história nova, de uma história diferente. O Senhor te dá a possibilidade de escrever essa história. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela ergue, ela eleva todo o seu território de influência. Não é só sua casa com o marido, não. É todo o seu território de influência. Você tem condições, você tem legalidade do céu, você é liberada. Presta atenção, você é liberada para construir a vida que você deseja ter. Você é liberada pelo céu, liberada pela Bíblia, porque fala que a mulher sábia, ela constrói, ela ergue. É você que constrói, não é o seu marido. Não é o cargo na igreja, não é só a conta bancária, entende? É você que constrói. Se você construir essa vida na rocha que é Jesus, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir enchente, mas você vai estar mantendo ali, ó, firme e segura. Mas você tem que decidir, você tem que querer, você tem que sair desse balanço de menina e se transformar numa mulher madura. Eu estive numa igreja mês passado pregando sobre isso, né? O que impede da gente receber a bênção que o Senhor já nos prometeu? O que impede das promessas do Senhor já cumprir na nossa vida? É porque a gente ainda age como uma menina. Menina não domina, não governa, não assume, não senta no trono. Menina não lidera. Entende? Então não tem como. Então eu tenho que sair deste lugar, desse quarto escuro que foi aprisionada na minha alma, aprisionada no meu passado, aprisionada na minha história. Eu tenho que sair desse quarto escuro e jogar luz e olhar para aquilo e falar, então tá, Senhor, eu vou encarar isso de frente e fazer o que é devido, o que é necessário. Para quê? Para mim ir para uma nova história, para mim reescrever um novo capítulo. É muito triste a vida de outras pessoas, mas para mim é pior ainda quando a gente mesmo prejudicar a nossa história, entende? É muito ruim prejudicar a vida dos outros. Não tô mandando você prejudicar a vida de ninguém, não. Mas eu tô dizendo que é muito pior quando você faz isso com você mesmo. Então que hoje, né, você possa receber aí as bênçãos do Senhor, que Ele possa te direcionar, que esse final de semana o Senhor esteja abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, tudo aquilo que você precisa perdoar, tudo aquilo que você precisa resolver, tudo aquilo que você precisa consertar para você viver uma nova história. A gente já tá, o quê? Menos de, acho que 150 na sua vida. 150 dias pro ano acabar. Muita coisa ainda pode acontecer na sua vida. 2022 ainda não tá perdido. Você ainda pode realizar grandes coisas no Senhor. Se você hoje decidir não ser mais vilã da sua própria vida e escrever uma nova história. Amém? Amém? Que bom! Ai, que bom que vocês gostaram. Deus abençoa. Amém. Saudade, né, Rê? Eu também tava morrendo de saudade, pastora Renata. Mulheres, sejam muito obrigada, viu, por todas vocês aqui. Obrigada pelos amém.
pelos elogios. Deus abençoe todas vocês, viu? Então, gente, então vamos terminar por hoje. Vamos liberar esse povo aqui. Sexta-feira aqui em casa é dia de lanche. Deixa eu ir lá participar com a minha família. Então fica com Deus, Jesus abençoa. Lembrando que sexta-feira que vem, né, vai ter mais um capítulo do episódio, né, As Vilãs da Bíblia. Eu queria saber de vocês, tá valendo a pena, gente? Vocês estão gostando? Fez sentido a gente ir ajustando, tá bom? Ficou tanto tempo sem fazer live que eu acho que agora eu até perdi o fio da meada. Mas fala comigo se tá gostando, se o horário tá bom, ou se não a gente precisa mudar, tá? Vai falando comigo pra gente melhorar sempre. Ai, que bom que você tá amando, pastora Fernanda. Essa é uma honra, viu, ter você aqui. Gente, essa aqui, ó, Fernanda Leis, ela é minha pastora de igreja mesmo, tá, gente? Ela é a minha líder aqui, é uma honra ter todos vocês aqui, viu? Então, em sexta-feira tem a terceira mulher. Me perguntaram quantos episódios que são. Gente, eu ainda nem sei. Confesso pra vocês que eu queria fazer só 3. Mas é tanta mulher malvada que tem. E tanta coisa que a gente pode aprender que agora eu já nem sei mais. Mas aí eu vou estar pensando e a gente vai estar fazendo, viu? Ai, Cláudia, ai, que saudade de você também, querida. Ai, que bom. Ai, que bom, gente. Que bom que tá bem. Expectativa da semana que vem. Olha, tem uma, a Simone. Ela já entrou. Toda vez que eu pergunto qual é a mulher, ela fala Jezabel. É Jezabel. A Letícia, a única vilã que eu consigo enxergar é a Jezabel. Não, gente, mas a Jezabel é uma vilã declarada, né? Todo mundo sabe que ela é do mal. Ela é igual a Rainha Amado, tipo. É o que se espera dela. Ai, mas eu vou ver se a gente fala da Jezabel, porque, oh meu Deus do céu, daquela ela não pode faltar não, né? Tem que fechar com ela, pelo menos isso. Ai, que bom que vocês estão gostando. Gente, então fica com Deus, Jesus abençoe. Um final de semana surpreendente na sua vida, tá? E abre mesmo, deixa o Senhor te orientar em quais as áreas da sua vida que tá precisando, né? Dessa renovação, dessa restauração. E, gente, é a única barreira que pode, né, nos parar, que pode nos deter, somos nós mesmos. Nem o diabo pode. Nem o diabo pode. A palavra do Senhor fala que ele fica ao derredor, porque ao redor está os anjos do Senhor. Então o Senhor, na sua infinita grandeza e graça, ele já nos cuida, entende? Ele já deixa o anjo no redor. Então, ó, você tá aqui, aí aqui tá os anjos. Ah, as unhas feias. Aqui tá os anjos, o diabo tá fora. Então, a única pessoa que pode te limitar é você mesmo. É aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? E eu já falei com vocês, primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente age. Então, cuida aqui, ó, dos pensamentos que você tem sobre você mesmo, sobre a sua história, sobre aquilo que aconteceu com você. Na Mentoria Iluminar a gente tem uma semana que a gente chama de Destrava ao Passado, né? E lá a gente faz um exercício que pra mim, tá, gente? É um dos melhores exercícios que tem, porque a mulher que se deixa, né, se abrir naquele momento pra olhar pra própria história, ela consegue grandes feitos do Senhor. Então, olhe pra sua história, peça o Senhor pra você olhar pra sua história, os momentos de dor, os momentos de dificuldade, com um olhar diferente, tá? Pra quê? Pra que isso seja um motivador, sabe? Que seja tipo cama elástica, que você foi, mas você vai mais alto, tá bom? Em nome de Jesus. Então, beijo pra vocês. Bom final de semana. Gente, quem tá aqui de Betim, tá? Não faz almoço domingo, não. Vamos comprar tropeiro lá da igreja, é a pastora que vai fazer, é uma delícia. Então, se você tá aqui de Betim, não faça comida no domingo, tá bom? Entre em contato comigo pra gente vender o tropeiro pra vocês. Ai, vai ser muito bom. E com certeza, Jesus abençoe até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Vai ficar salva, manda pras amigas, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.